Bom dia, bom dia. Bom dia, Instagram, bom dia, YouTube, sejam muito bem-vindos a mais uma semana de lives consecutivas aqui no perfil da Motivada para Motivar. 44ª semana consecutiva. Quero ver o dia que chegar uma numeração que eu não saiba falar, né, gente? Aqueles números mais complicados, mas eu vou treinar para poder falar aqui com vocês. Então vamos lá. Muito bom saber que você está aqui, que você está buscando conhecimento. Muito bom, né? Muito bom ler livros. Entramos em maio e hoje já é dia 5 de maio. Vocês têm noção disso, gente? Mês que vem já estaremos na metade do ano. E eu quero começar essa live te fazendo uma pergunta. O que você já conseguiu concluir da meta que você estabeleceu lá no final do ano ou no início do ano? Já conseguiu concluir alguma coisa? Já está conseguindo ver alguma coisa no horizonte? Como é que estão as coisas aí para você? Sandra, eu nem tenho meta. Sandra, eu tenho meta, mas não tenho plano de ação. E aí? Qual é a ficha, né, que cai? Qual é o entendimento que você tira disso? A importância, gente, da gente ter meta, da gente ter plano de ação, da gente saber para onde a gente vai, o que eu vou deixar de fazer, o que eu vou começar a fazer, é muito importante. Senão a gente não chega onde a gente está mentalizando aí, ok? Então, se você tem dificuldades com metas, com plano de ação, me chama, me manda uma mensagem, a gente agenda uma sessão. Em uma sessão, eu te garanto, que em uma sessão você sai dela sabendo o que fazer e o que deixar de fazer, ok? Mas eu quero ler junto com você, porque eu leio aqui junto com você, o que Deus quer nos falar nesse dia 5 de maio. E a gente está, lendo esse ano, esse devocional aqui, ó, Devocional Mulheres, de Viviane Martinello. Esse devocional está sendo muito importante para nós, porque o Senhor tem falado conosco através dele, todas as manhãs, de segunda a sexta aqui, ó. E ele diz o seguinte hoje, ó, ele não quer a promessa, ele quer você. Deus disse, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Gênesis 22, 2. O ápice da jornada espiritual de Abraão está nessa passagem que acabamos de ler. À medida que avançamos na leitura de toda a narrativa de Gênesis 22, do 1 ao 19, somos lentamente envolvidas e impactadas como teste divino aplicado ao pai da fé. Seria mesmo o pedido que Deus faria a um homem que desfrutava da promessa de um filho há tanto esperado? Sim, o Senhor pediu Isaque em holocausto. É claro que ele não desejava o sacrifício humano daquele garoto, mas queria provar onde estava de fato o coração de Abraão. Isaque era a representação da promessa cumprida, do sonho realizado. Mas a promessa não pode ser mais importante para nós do que o próprio Deus da promessa. Foi exatamente diante dessa tensão que o Senhor aferiu as intenções de Abraão em uma das maiores provas de amor que aquele homem lhe ofereceu. Às vezes, obedecê-lo nos leva por caminhos dolorosos e nos faz ter que abrir mão do que mais valorizamos. Sejam expectativas, sonhos, relacionamentos ou quaisquer outras coisas. No entanto, são justamente esses momentos de confronto
que relembram que seguimos a Deus, não a promessa que Ele nos deu. É dolorido, difícil e requer a confiança total de que Ele tem sido a última palavra e controle sobre a nossa história. Para nós, entregar o nosso Isaac pode parecer o fim de um sonho, mas para o Pai é quando Ele compartilha o seu segredo. Ele não quer Isaac, Ele deseja Abraão. Ele não quer o nosso sonho, Ele deseja a nossa total rendição à sua soberania. Minha querida, obedeça-o, mesmo na dor. Entregue seus planos, projetos pessoais, suas promessas, quantas vezes forem necessárias, lembrando que o que recebemos hoje pode não fazer sentido amanhã, mas quem nós somos nele jamais mudará. Ame-o acima de tudo e todos. Guarde seu relacionamento com Deus como o tesouro mais precioso que você possui, porque Ele é a única constante em meio às mudanças de vida. Quando Deus lhe pede o seu Isaac, não é o Isaac que Ele deseja, mas você. Uau, gente! Muito bom entender que quando o Senhor nos pede algo, Ele não está pedindo de fato aquilo que Ele está pronunciando, mas Ele está pedindo a nós, a nossa reverência, a nossa fidelidade, o nosso amor, a nossa gratidão. Muito bom, né? Deixa eu enviar uns aviãozinhos aqui. Instagram, meu pai, só Jesus. Só Jesus na causa desse Instagram. Vamos lá. Gente, manda. Mas o que tem acontecido? Tem acontecido muita falha no envio. Então, a gente faz a nossa parte, né, gente? Quase ninguém online. Também tem isso. Acho que é o horário. É cheio de falha no envio. Nós estamos lendo aqui, gente, o capítulo 7, se não me engano. Deixa eu dar uma volta. Isso, capítulo 7. Como chegar ao ponto da virada. Eu estou na página 138. Dê às pessoas algo em que acreditar. Em 28 de agosto de 1963, 250 mil pessoas de todos os Estados Unidos convergiram para o National Mall, em Washington, D.C., para ouvir Martin Luther King proferir seu famoso discurso. Eu tenho um sonho. Os organizadores não tinham enviado 250 mil convites e na época não havia sites para conferir a data. Como se conseguiu que 250 mil pessoas aparecessem no dia e na hora certos? Durante o início da década de 1960, o país estava dilacerado por tensões raciais. Só em 1963 houve protestos em dezenas de cidades. Os Estados Unidos era um país estigmatizado por desigualdade e segregação. O modo como o movimento pelos direitos civis elevou uma ideia, a de que todos os homens são iguais,
até que se tornasse um movimento com o poder de mudar um país, está fundamentado nos princípios do Círculo Dourado e da lei da difusão da inovação. O Dr. King não era a única pessoa daquela época a saber o que devia mudar para efetivar os direitos civis no país. Ele tinha muitas ideias quanto o que precisava acontecer, mas outros também tinham, e nem todas as ideias dele eram boas. Bom dia, Zuila, seja bem-vinda. Nina, estou convidando, tá dando falha no envio. E eu tenho escutado muitas pessoas falando que quando a gente está em live, as pessoas não são notificadas de que eu estou ao vivo, ou as pessoas, né, que estão fazendo live. Então, assim, o Instagram está uma bênção, Senhor, abençoa o seu Instagram. Então, vamos lá. Mas o Dr. King era categórico em sua convicção. Ele sabia que a mudança teria que acontecer. A clareza do seu porquê, sua percepção do propósito, dava-lhe a força e a energia para continuar sua luta contra impossibilidades que muitas vezes pareciam insuperáveis. Havia outros, como ele, que compartilhavam sua visão, mas muitos desistiram depois de várias derrotas. A derrota é dolorosa. E a capacidade de continuar seguindo em frente, dia após dia, exige algo mais do que saber qual legislação precisa ser aprovada. Para que realmente se estabelecessem direitos civis no país, seus organizadores tinham que mobilizar todo mundo. Talvez fossem capazes de aprovar uma legislação, mas precisavam de mais do que isso. Precisavam mudar os Estados Unidos. Somente se fossem capazes de mobilizar uma nação para que se juntasse à causa. Não por ser obrigada, mas por querer. É que qualquer mudança significativa seria duradoura. Mas uma só pessoa não conseguiria sozinha realizar uma mudança duradoura. Seria preciso haver outros que acreditassem no que King acreditava. Os detalhes de como conquistar direitos civis ou o que era necessário ser feito eram discutíveis, e diferentes grupos tentaram estratégias variadas. Alguns empregaram violência, outros apaziguamento. Qualquer que fosse o como ou o que estava sendo feito, havia uma coisa que todos tinham em comum: o porquê. A gente está lendo esse livro aqui, ó. Comece pelo porquê. Extraordinário para quem é empresário, para quem é empreendedor, para quem é um ser normal, que não trabalha, que é para quem é CLT. Por quê? Porque a gente está vendendo o tempo inteiro, né? Hoje a gente vive num mundo em que a gente vende o tempo inteiro. Tudo a gente vende o nosso produto, a gente vende o nosso serviço, a gente vende a nossa ideia. E esse livro, ele nos ensina, né? O que a gente já pegou aqui desse livro aqui? Que ele nos ensina que o cliente, ele não compra o seu como ou o seu o quê. O que você vende? Ele compra por quê. Ele compra o porquê de você vender. Ele compra o seu porquê. Ele compra a sua história. Por isso algumas pessoas falam que é tão importante você humanizar o máximo possível do seu perfil, porque as pessoas compram o seu porquê. A gente até anotou alguns insights aqui, desde que nós começamos a leitura desse livro. O porquê é a crença. É aquilo que eu carrego, é a minha. O que é crença? É a minha verdade. Existe crença limitante e crença fortalecedora. Então, o porquê de eu estar vendendo, de hoje eu ajudar pessoas, é a minha crença. Então, o porquê é a crença, o como é a ação, né? E o que é o resultado. O porquê são as emoções, crenças, e o que a razão. Então,
O porquê são as minhas emoções. Por isso que as pessoas, elas não compram a razão, elas não compram pela razão, as pessoas compram na emoção. Ainda que a pessoa não seja emocionada, como a gente fala, geralmente os estáveis e os conformes, que demoram mais tempo para tomar uma decisão, mas ainda assim eles compram pela emoção. Ainda que eles demorem a tomar decisões, ainda que eles precisem de dados, fatos, comprovações, data de validade, origem do produto, quanto tempo aquele profissional tem no mercado, né? Ou conforme ele quer saber. Ele vai lá, ó, na Bárbara Souto, que é nutricionista, e vai procurar saber, nossa, quanto tempo ela tá aí clinicando, quanto tempo ela é formada. E aí ele procura, não, será? Ele quer o quê? Confiança. Então ele vai procurar dados, fatos, vai fuxicar a vida da pessoa para que ele se sinta encorajado e pronto para comprar daquela pessoa a sua consultoria, o seu atendimento, né? Porém, gente, sempre é pela emoção. A gente compra pela emoção. Ou para nos dar emoção ou para suprir uma emoção. A gente não compra pela razão. Depois que a gente compra, a gente quer saber mais coisas, tá? Depois. O cliente é atraído pelo porquê e em seguida esclarecido pelo como você faz o que faz. Olha essa frase. Isso nasceu aqui, isso não tem no livro. Isso são insights, né? Se vocês não sabem, ó, vou virar aqui para vocês, meu computador. Isso aqui tudo, ó, são insights dos livros que eu faço anotações, ó. Então daqui vai sair um outro produto meu aqui. Então, ó, eu tô aqui, comece pelo porquê. Deu até menos, tá dando até menos, mas é assim, eu não copio a frase do livro, tá? Eu não copio a frase do livro, são insights que eu tenho aqui na live. Então, essa frase aqui é muito importante, ó, o cliente é atraído pelo porquê e em seguida esclarecido pelo como você faz o que faz, tá? Mas vamos seguir aqui, ó. A gente tá falando aqui da segregação racial que os Estados Unidos viveu e que Martin Luther King, naquela época, em 28 de agosto de 1963, conseguiu reunir 250 mil pessoas de todos os Estados Unidos ali, naquele local, onde ele fez o discurso, né? O seu famoso discurso, eu tenho um sonho. I have a dream. Eu tenho um sonho. E aí, aqui a gente está tentando saber por quê. Porque já tinham surgido outros homens que também falavam sobre acabar com a segregação racial. Já tinha existido. Só que aquelas pessoas, elas estavam, na maioria das vezes, falando o como e não o porquê. E chega Luther King para poder fazer uma diferença, né? Fazer um rebuliço aí, como a gente fala. O porquê de estarem fazendo aquilo não foi só a imperturbável convicção de Martin Luther King que comoveu uma população, mas também sua habilidade em expressar seu porquê em palavras. Então, a oratória de Martin Luther King conquistou pessoas e arrastou pessoas para aquele lugar, tá? Como tem sido a nossa comunicação? Eu quero deixar essa pergunta aqui pra gente. Como tem sido a nossa comunicação? O Dr. King tinha um dom. Ele falava sobre aquilo em que acreditava e suas palavras tinham o poder de inspirar. Eu acredito, eu acredito, eu acredito. Por que 250 mil pessoas acreditaram em Martin Luther King? Porque ele dizia em seu discurso, eu acredito, eu acredito. E ele chamava para ele e criava conexão com aquelas pessoas. Talvez nos nossos negócios as pessoas estejam olhando para a gente e não estejam vendo que realmente eu acredito no meu negócio, a Azul acredita no negócio dela, a Bárbara acredite no negócio dela. Talvez esteja faltando isso.
Até que ponto eu acredito no meu negócio? Até que ponto eu visto realmente a camisa do meu negócio? Ou até que ponto eu sou simplesmente mais uma franqueada? O que você pode fazer dentro do seu negócio, como franqueada aí da Cheirinho Bom de Queimados, que vá te diferenciar do meio dos sei lá quantos que tem aí de franqueados? Que vai fazer com que você seja diferente e ainda arraste uma multidão. Não porque compra o café da Cheirinho Bom, mas o porquê da Azul. Tá dando para entender? O que tá faltando, de repente, Bárbara, no seu negócio, que você ainda não passa a mensagem para as pessoas de que você realmente acredita no seu negócio? De que quando as pessoas olharem, não, realmente, eu confio na Nutri, porque ela confia nela, ela confia no negócio dela, ela veste a camisa da empresa dela. Nós, a Azul tem funcionários, mas a Bárbara não tem, eu não tenho. Então somos nós que temos que vestir a camisa. Eu tô aqui vestida hoje com uma camisa de 2022, se eu não me engano, 2022, de Mulheres Empreendedoras, Congresso de Mulheres Empreendedoras com uma Nova Vida. O primeiro congresso que eu fiz aqui na Igreja Nova Vida, de mulheres empreendedoras, não sabia para onde eu iria. Deus, olha como Deus faz, eu fiz isso na minha igreja. Não foi bem aceito. Só tinha 40 mulheres. Uma igreja com quase 200 mulheres. E dessas 40, acho que tinha umas 15 de fora. Então só 15 mulheres apoiaram. Ah, porque congresso... Poxa, podia ser um congresso de avivamento e não de empreendedorismo. Nós falamos de Deus do início ao fim. Nós fomos avivadas do início ao fim. Nós glorificamos ao Senhor do início ao fim. Tudo aconteceu. Tudo aconteceu, mas as pessoas queriam um avivamento espiritual. O avivamento espiritual aconteceu. Só que aconteceu dentro do nosso negócio. Entendeu? E aí, olha a mentalidade das pessoas. E eu vesti a camisa do congresso. E por que hoje a gente não veste a camisa do negócio que a gente tem, né? Existem 2 tipos de leis, ele dizia, as que são justas e as que são injustas. Uma lei justa é um código feito pelo homem que se alinha com a lei moral. Uma lei injusta é um código que não está em harmonia com a lei moral. Toda lei que eleva a personalidade humana é justa. Toda lei que degrada a personalidade humana é injusta. Todos os estatutos de segregação são injustos, porque a segregação distorce a alma e causa dano à personalidade. Toda a humanidade e a como tratamos uns aos outros. Claro, seu porquê desenvolveu-se com resultados da época e do lugar em que nascera e da cor da sua pele. Mas o movimento por direitos civis serviu como plataforma ideal para o Dr. King dar a vida a seu porquê, sua crença na igualdade. As pessoas ouviam suas crenças e suas palavras as tocavam. Os que acreditavam no que ele acreditava fizeram de sua causa a deles também e espalhavam essa crença. Algumas ainda se organizaram para expressar essa crença com maior eficácia. Assim, no verão de 1963, 250 mil pessoas apareceram para ouvir o Dr. King proferir seu discurso. Eu tenho um sonho, na escadaria do Lincoln Memorial. Mas quantas pessoas foram lá pelo Dr. King? 0. Elas foram lá por elas mesmas. Era naquilo que elas acreditavam. Viam aquilo como uma oportunidade para ajudar os Estados Unidos a se tornar uma versão melhor de si mesmo. Eram elas que queriam viver em um país que refletisse os seus próprios valores e crenças, os quais as tinham inspirado a subir em um ônibus e viajar horas
para estar sob o sol de Washington no verão e ouvir o Dr. King falar. Estar em Washington era apenas uma das coisas que fizeram para demonstrar em que elas acreditavam. Aparecer lá naquele dia foi um dos ok's de seu próprio porquê. Aquilo era uma causa e era a sua causa. As pessoas compraram aquela causa. O discurso do Dr. King serviu como um lembrete visceral da crença compartilhada por todos que lá estavam para ouvi-lo. E aquele discurso era sobre aquilo em que ele acreditava, não sobre como iriam realizá-lo. Ele proferiu o discurso: eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Não, eu tenho um plano. Foi uma declaração de propósito, não um plano abrangente com 12 passos para conquistar direitos civis nos Estados Unidos. O Dr. King estava oferecendo ao país um lugar para onde ir, não um plano a seguir. O plano teria sua hora e lugar, e não era na escadaria do Lincoln Memorial. A expressão que ele deu à sua crença foi poderosa o bastante para mobilizar aqueles que o compartilhavam, mesmo que não fossem pessoalmente afetados pela desigualdade. Oi, Rejane. Cadê, gente? Pelas desigualdades. Quase 25% das pessoas que foram à manifestação naquele dia gente, olha isso aqui. 25%, quase 25% das pessoas que foram naquela manifestação de 1963, 250 mil. Dessas 250 mil, 25% eram brancas, para ouvirem um homem negro falando e defendendo o fim da segregação racial. Olha o poder de um discurso. Olha o poder de uma convicção, de uma boa oratória e do porquê. Do porquê. Aquela era uma crença que dizia respeito não somente aos negros da nação, mas a uma nação compartilhada. O Dr. King era o líder de uma causa para todos os que acreditavam no que ele acreditava, qualquer que fosse a cor da pele, igual Nelson Mandela. Nelson Mandela, Martin Luther King, eles não defendiam os negros. Preste atenção. Eles não defendiam os negros. Eles defendiam a causa de não haver discriminação de nenhuma forma em relação à cor de pele. Nem os brancos, nem os negros. E nem qualquer outro, né? Indígenas. Tá dando para entender? Olha a diferença desses homens. E por que eles conseguiram, né, avançar tanto? Porque tinha um porquê, gente. Tinha um porquê. A gente às vezes vê pessoas aí levantando bandeiras de causas que, na verdade, eles não querem igualdade, não. Eles querem separação mesmo. Eles querem direitos iguais, só que separados. Igualdade é o que eles fizeram. Isso aqui, ó, tinham brancos lá. Porque a comunicação dele era o quê? Igualdade. Os negros não têm que ter preferência, não. Não tem que ter preferência. É igualdade. Igualdade. Pegar o branco, se tá lá em cima, igualar. Igualdade é isso. E não benefícios para uma classe ou para um grupo de pessoas ou negras ou brancas. Não, igualdade. Igualdade dissolve qualquer outra panelinha. E muitas vezes o que a gente vê são panelinhas e não igualdade. Cadê?
Não foram detalhes de seu plano que deram o direito de liderar. O que fez as pessoas seguirem King foi aquilo em que acreditavam na sua capacidade de comunicá-lo de forma clara. Basicamente, ele, como todos os grandes líderes, tornou-se símbolo de sua crença, personificou a causa. Até hoje, nós erigimos estátuas dele para manter essa crença viva e tangível. As pessoas o seguiram não por sua ideia de um país transformado. As pessoas o seguiram pela ideia delas de um país transformado. Sabe o que Martin Luther King fez? Ele ativou nas pessoas. Ele ativou as pessoas. Ele foi ativando as pessoas. As pessoas, na verdade, não seguiam Martin Luther King por suas ideias. Elas seguiam porque elas também tinham as suas ideias e foram ativadas por ele. A parte do cérebro que influencia nosso comportamento e nossas decisões não tem aptidão para a linguagem. Temos dificuldades para dizer com clareza, em termos emocionais, por que fazemos o que fazemos. E apresentamos racionalizações que, embora válidas e verdadeiras, não são poderosas o bastante para inspirar os outros. Assim, quando eram perguntadas por que tinham comparecido naquele dia, as pessoas apontavam para Dr. King e diziam, simplesmente porque eu acredito. Mais do que qualquer outra coisa, o que Martin Luther King nos deu foi clareza, um modo de explicar como nos sentimos. Ele nos deu as palavras que nos inspiraram. Ele nos deu algo em que acreditar, algo que pudemos facilmente compartilhar com nossos amigos. Todos que estiveram lá naquele dia compartilhavam um conjunto de valores e de crenças. Bom dia, minha amiga. E todos que estavam lá naquele dia, qualquer que fosse a cor da pele, ou a raça, ou o sexo, confiavam uns nos outros. Foi essa confiança, essa ligação comum, essa crença compartilhada que alimentou um movimento que mudou a nação. Gente, o que você tem feito através do seu porquê para alcançar pessoas? No seu negócio, no seu trabalho, naquilo que você faz. O que você tem feito? Que inspiração nós tivemos aqui nesse finalzinho do capítulo 7. Que inspiração. Estamos, para quem está chegando agora na live, a gente está lendo esse livro aqui, ó, Comece pelo Porquê. Você pode adquirir esse livro na Papel Colorido RJ, com 15% de desconto se você fizer o pagamento no dinheiro ou no Pix, ou 10% de desconto. Por que, Sandra, esse desconto? Só porque você está aqui na live, é minha seguidora, ok? Só por isso. Olha só. Que presente. Gente, esse livro ele é bem grandinho. A gente teve muito feriado aí também. A gente não leu nos feriados, porque não dava, gente. Não dava para ler no feriado. Complicado, muda a rotina. Marido em casa, quer acordar mais tarde. Falei, Verônica, não tem como. Tudo muda, gente. Fora os imprevistos, que eu tive 2 dias de imprevistos. Essa semana eu tenho também, na quarta-feira, eu tenho treinamento na parte da manhã, então não sei a hora que eu vou voltar. E aí eu optei em não fazer a live na quarta, para não ficar aí, né, preocupada, tá na rua e tá preocupada, tá? Então, capítulo 4, eu vou só dar uma introdução aqui, porque já 8h40, senão a gente fica muito pela metade aqui nas coisas, mas acho que dá para ler aqui uma parte. Capítulo 4, como mobilizar aqueles que acreditam. Estamos entrando no capítulo 8, tá? Parte 4 do livro, ele é dividido em 6 partes, se eu não me engano. Então essa é a parte 4, capítulo 8,
está inserido aqui nessa parte. Oi, Jeane. Bom dia. Comece pelo porquê, mas saiba como. Esse é o título do capítulo 8. A energia empolga, o carisma inspira. Isso aí, Verônica, é verdade. Sob o clamor da plateia, Steve Ballmer, o homem que substituiu Bill Gates como CEO da Microsoft, interrompe no palco na reunião anual de cúpula da companhia. Ballmer ama a Microsoft. Ele diz isso claramente. Sabe também como animar uma multidão. Sua energia é quase folclórica. Ele agita os punhos e corre de um lado do palco para o outro. Ele grita, ele transpira. É surpreendente se ver a multidão o adora. Como Ballmer demonstra, sem dúvida, energia pode motivar uma multidão, mas é capaz de inspirar uma população? O que acontece no dia ou na semana seguinte, quando a energia de Ballmer não estiver lá para motivar os funcionários? Energia é suficiente para manter uma companhia com cerca de 80 mil funcionários focada? Preste atenção, vocês que têm empresa aí, hein? Bill Gates, por outro lado, é tímido e desajeitado. Bill Gates, né, gente, ele é conforme. A personalidade, o perfil comportamental de Bill Gates é conforme. É um desajustado social. Não se encaixa no modelo que as pessoas esperam de um líder, de uma corporação multibilionária. Por quê? As pessoas sempre esperam daqueles que os lideram aquela pessoa mais empolgada. Vambora, pra cima, né? Ou dominantes ou influentes. Dominantes porque são ousados, destemidos, né? Competitivos, gostam de bater metas, ou os influentes que gostam de falar, que gostam de pessoas, que arrastam multidões. Então, geralmente, os estáveis e os conformes não são vistos como bons líderes, modelos de líderes, tá? E eu, como uma conforme com 79%, eu sei o que é isso. Mas pasmem, sou líder desde 1998 na igreja, né, nos ministérios que eu passei, e em todos os trabalhos em que eu atuei, o meu espírito de liderança sempre sobressaiu, mesmo eu sendo conforme. Então vamos lá. Bill Gates, por outro lado, né, já falei isso aqui, não é o mais enérgico dos oradores. Então, ele com essa timidez dele, com esse jeitinho dele meio desajustado, ele não é o mais enérgico dos oradores. No entanto, quando fala, as pessoas ouvem ansiosas. Preste atenção. Acompanham cada palavra. Quando Gates fala, ele não mobiliza uma plateia. Ele a inspira. Os que o ouvem assimilam o que ele diz e se lembram de suas palavras durante semanas, meses ou anos. Gates não tem energia, mas inspira. A energia empolga, mas o carisma inspira. Cara, eu sou muito parecida com ele. Eu não sou aquela palestrante que chega, que conta piada, que faz as pessoas rirem. Eu tenho alguns momentos que eu faço isso, mas de uma forma muito discreta dentro do meu perfil, até porque não combinaria. E quem me conhece sabe, essa não é a Sandra. Tem alguma coisa errada aí, ela tá vestindo colocando uma máscara aí. Então não combinaria comigo. Mas em alguns momentos, né, a gente aprende, quando a gente está palestrando, que a gente tem que acessar todos os 4 perfis dentro de uma palestra. Os perfis comportamentais, porque em uma palestra, independente se é um público só feminino ou um público misto,
ou um público só masculino. Dentro desse público existem os 4 tipos de perfis comportamentais: o dominante, o influente, o estável, o conforme. E nós, palestrantes, temos que passear nos perfis, porque senão a gente acessa só um tipo ou 2 de perfil comportamental e esquece de acessar os outros. Então, conclusão, se no final eu quero fazer um pitch de venda, se eu quero vender alguma coisa, eu não vou conseguir acessar a grande maioria. Eu vou acessar só um público específico. E desse público diminui a minha chance de venda, porque eu vou reduzir, né? Digamos que eu tenho uma plateia de 100 pessoas. E aí 15 são dominantes, 20 não sei quanto, até completar 100. Se eu me fecho muito a minha comunicação para um grupo específico, só os estáveis e conformes, eu não vendo para os dominantes e para os influentes. Então, a minha chance de venda naquele local com 100 pessoas diminui. Entende? Essa é a importância da gente poder acessar. A mesma coisa, cliente. Quando a gente leva um treinamento para as empresas, qual é a proposta? É que aqueles funcionários consigam acessar todos os clientes que entrem ali de uma maneira assertiva. A probabilidade de que eu aumente, né, faça um upselling ou um cross-selling na venda em cima daquele pedido que o cliente fez, porque quando o cliente pede, a gente não está vendendo nada, gente. Quando o cliente chega na minha loja e me pede, quando ele me procura, quando ele chega no consultório da Bárbara, não sei se ela ainda está aqui, e ele procura algo, quando ele chega na papel colorido e ele procura algo, ele já vai certo naquilo, você não vendeu, ok? Você não vendeu. Quando alguém chega para mim e fala, Sandra, eu quero fazer a minha análise de perfil comportamental com você. Eu não prospectei, eu não fiz nada. Eu não vendi para ela. Ela comprou de mim, mas eu não vendi. Agora, quando ela chega e fala para mim, Sandra, eu quero fazer análise de perfil. Nossa, que bom! Nossa, parabéns, vai ser um divisor de águas na sua vida. Mas eu posso oferecer algo que vai mudar, que vai transformar ainda mais a sua vida, que vai acrescentar não só na área pessoal, mas na profissional também? Ah, pode. Então eu quero te apresentar a proposta de você fazer não só a análise, mas também 4 encontros online comigo e mais 2 meses de suporte. E aí a pessoa fecha esse pacote comigo. O que eu fiz? Vendi para ela. Porque ela queria só análise, mas eu fiz um upselling. Tá entendendo? Então, quando o cliente entra na sua loja, na sua cafeteria e pede um café expresso e uma porção de pão de queijo, você não vendeu para ele. Ele comprou de você. Agora, o que você vai acrescentar depois, aí sim, faz parte da sua venda. E isso precisa estar claro na mente dos nossos funcionários. Porque senão eles acham que o importante é o cliente chegar ali. Não. Isso aí é ponto para o marketing, para a sua divulgação. Agora a venda, não. Ok? Seguimos, só para a gente fechar esse pedacinho aqui. Então, a energia empolga, mas o carisma inspira. Eu vou sublinhar isso aqui porque eu gostei disso. Eu tenho uma frase que diz o seguinte: quando a motivação te faltar, é a constância que vai te pôr de pé. E aqui é a mesma coisa, ó. A energia é a motivação. Ela empolga, mas é o carisma. É o que você, é a sua consistência que vai, é o que você realmente é. Porque a energia, gente, você pode estar um dia sem energia, sabia? Mas você continuar tendo carisma. Energia é fácil de ver, fácil de avaliar e fácil de copiar. Carisma é difícil de definir, quase impossível de avaliar e impreciso demais para copiar, porque é individual. Carisma é individual, gente. Fantástico esse pedacinho aqui, hein? Eu gosto de sublinhar. Por isso que é bom ter livro físico e eu recomendo você a comprar esse livro. Você que é empreendedor, empresário, precisa desse livro. Esse livro, ele falou também
ele fez uma analogia de Simon Sinek, ou Simon Sinek. Eu gosto de falar Simon Sinek, tá, gente? Ele usou uma analogia que a venda é um namoro. A venda é um namoro. E todos os dias a gente está flertando com alguém, com o nosso cliente. E se você não tiver uma boa comunicação, se você não for convincente, se você não for carismático, você vai perder a oportunidade de se relacionar mais profundamente com aquela pessoa. Talvez você converse com aquela, saia para jantar com aquela pessoa só uma vez, porque algo que você disser para ela vai queimar tudo e a pessoa nunca mais vai te procurar. Deu para entender? Vivendo em plena revolução computacional. Não, peraí, gente, eu me perdi aqui. Todos os grandes líderes têm carisma, porque todos os grandes líderes têm clareza quanto ao porquê. Então, grandes líderes não só empolgam, mas possuem carisma para inspirar. Não é a paixão de Bill Gates por computadores que nos inspira. É seu inesgotável otimismo de que até os problemas mais complicados podem ser solucionados. Ele acredita que somos capazes de encontrar meios para remover obstáculos, até que cada um de nós possa viver e trabalhar usando o seu maior potencial. E por isso, seu otimismo, é por seu otimismo que somos atraídos. Gente, Vivendo em plena revolução computacional, ele viu no computador a tecnologia perfeita para nos ajudar a nos tornar mais produtivos e alcançar nosso potencial máximo. Essa crença inspirou sua visão de que haveria um PC em cada mesa. É irônico, considerando que a Microsoft nunca produziu PCs. Não foi só em o que os computadores faziam, que Gates viu impacto para a nova tecnologia. Foi porque nós precisamos deles. Hoje, o trabalho da Fundação Bill e Melinda Gates não tem a ver com softwares, mas é outra maneira de ele dar vida ao seu porquê. Ele busca maneiras de solucionar problemas e ainda acredita que se formos capazes de ajudar pessoas, dessa vez aquelas menos privilegiadas, removendo alguns obstáculos aparentemente simples, elas poderão também ser mais produtivas e se elevar para alcançar seu maior potencial. Para Gates, tudo o que mudou foi o que ele está fazendo para dar vida à sua causa. Carisma não tem nada a ver com energia, vem de uma clareza do porquê. Vem de uma crença absoluta de um ideal maior do que a própria pessoa. A energia, por outro lado, vem de uma boa noite de sono ou de muita cafeína. A energia pode empolgar, mas só o carisma é capaz de inspirar. O carisma comanda a fidelidade. A energia, não. O carisma, então anota aí, o carisma fideliza cliente. Porque a gente está falando de cliente, tá, gente? O carisma fideliza clientes, pessoas, tá? Escolhe aí o que você quer falar. A energia, ela é passageira, ela depende de várias situações. De uma boa noite de sono, de uma boa alimentação, de estar em dia com a sua atividade física, de estar, né, com a mente tranquila. E o carisma não. O carisma é algo da alma. O carisma... A energia, a energia tem a ver com o corpo, eu acredito.
mas o carisma tem a ver com a alma. A energia está ligada ao corpo, ao comportamento, mas o carisma está ligado à alma. Você concorda com isso? Eu vejo dessa forma. A pessoa pode ter muita energia e não ter carisma nenhum. Vocês concordam, gente, comigo? Falem aí. Vem de uma crença absoluta em um ideal maior do que a própria pessoa. Eu falando do carisma, ó. O carisma vem de uma crença absoluta em um ideal maior do que a própria pessoa. A energia, por outro lado, vem de uma boa noite de sono ou de muita cafeína. A energia pode empolgar, mas o carisma é capaz de inspirar. O carisma comanda a fidelidade, a energia não. Sempre é possível injetar energia em uma organização para motivar pessoas a fazerem coisas. Bônus, promoções, outras recompensas ou mesmo algumas punições, sem dúvida, fazem pessoas trabalharem com mais afinco. Mas os ganhos são como as manipulações de curto prazo. Com o tempo, essas táticas custam mais dinheiro e aumentam o estresse tanto para funcionários quanto para o empregador. E posteriormente vão se tornar o principal motivo para as pessoas virem trabalhar todos os dias. Isso não é fidelidade, é aversão do funcionário para um negócio repetitivo. A fidelidade entre os funcionários acontece quando eles abrem mão de mais dinheiro ou de benefício para continuar trabalhando na mesma companhia. Olha isso. Isso aqui se chama, eu estudei marketing, tem uma matéria de marketing que se chama endomarketing. É quando os funcionários eles vestem a camisa da empresa. E quando um funcionário ele é acessado, ele é ativado, melhor dizendo, a vestir a camisa da empresa, gente, não é pela energia, não é pela motivação, não é pelo bônus, não é pela premiação, é pela validação, é pelo carisma do líder. Eu trabalhei CLT na minha última temporada de CLT, 10 anos seguidos na mesma empresa, no aeroporto, no Galeão, na Dufre. Hoje não é mais Dufre, é Dufre do Brasil, que é a que comandava o Duty Free. E ali a gente tinha vários líderes, vários, né? Assim, tinha líderes do AM, do PM, do Coruja, e aí eu cobria férias, aí vinha líder de outro, quando tinha o Duty Free em outro terminal, aí vinha líder de outro terminal, aí o que acontecia? Tinha líderes que comandavam a gente pelo terrorismo, tá? Ameaçava, falava mil coisas. Ah, vai cortar isso, vai cortar aquilo. Não, vocês não vão... só, não sei... É assim, nada, não podia acontecer nada, mas acontecia várias coisas, tá? Muitas pessoas colocavam na justiça e tal, mas assim, eu acho que não vale a pena. Então tinha um terrorismo ali na nossa mente. Mas tinha outros líderes, gente, que a gente seguia aquele líder de olho fechado. A gente não ganharia nada. A gente, na verdade, só se, né, como o pessoal fala aí, só se ferrava. Por quê? A gente saía mais tarde para ajudar aquele líder, porque a gente estava com ele. O carisma dele falava mais. Então, às vezes, a gente, vamos ficar aí uma hora a mais para ajudar o fulano. Ele tem que entregar isso aqui, amanhã tem visita e tal. E a gente ficava ali, a gente batia. Lá a gente recebia gaiolas cheias de produtos, né? Passava pela parte lá de controle da alfândega, da Receita Federal, para ser liberado da parte aduaneira lá, né? Então, para entrar na loja, nossa, era muita burocracia, muito. Então, às vezes, aquela gaiola de produtos chegava no final do nosso expediente.
Só que a gente sabia que o turno da tarde não ia dar conta, porque tinha voo, e então eles pediam, olha, gente, os produtos têm que estar expostos e tal, não sei o quê, que amanhã tem visita internacional, pessoal da França, pessoal não sei da onde, e a gente tinha que arrumar tudo, precificar, e a gente, cara, vamos ficar, fulano bate, o outro arruma, e o outro precifica, o outro coleta, e o outro corta, e o outro põe, e a gente fazia assim, às vezes saía de lá 1 hora, 1 hora e meia mais tarde, por causa daquele líder. Não era por causa do gerente, não era por causa da empresa, não era... Você tá entendendo o quanto uma pessoa carismática, ainda que ela não te dê nada em troca, mas você veste a camisa? Será que você tem sido uma pessoa carismática em que as pessoas realmente têm vestido a camisa por você? Aí pra gente finalizar aqui, ó. É a versão do funcionário para um negócio repetitivo. A fidelidade entre funcionários acontece quando eles abrem mão de mais dinheiro ou de benefícios para continuar trabalhando na mesma companhia. A fidelidade a uma companhia está acima de pagamento e benefícios. E a menos que você seja um astronauta, tampouco é o trabalho que executamos que nos inspira. É a causa pela qual viemos trabalhar. Não queremos vir trabalhar para erguer uma parede. Queremos vir trabalhar para erguer uma catedral. Isso aqui é um exemplo que ele deu. Eles pegaram, né, dois pedreiros, e um disse o seguinte, aí perguntaram para ele, o que você está construindo? Estou construindo uma parede. E perguntaram para o outro, o que você está construindo? Estou construindo uma catedral. Com alegria, com ânimo, com carisma. O que você está construindo? Uma parede ou uma catedral? E aí eu quero parar aqui por hoje. Amanhã a gente continua esse capítulo 8, o caminho escolhido. Show, vamos tirar um print. Vai me marcar, vai marcar papel colorido. Ok? @papel colorido. Vou tirar um print bem bonito, esconder minhas orelhinhas. Ai, gente, peraí. Cabelo hoje tá... Cabelo tá on. Vou pintar ele vai ficar mais jujubinho ainda. Foi? Hoje eu tenho que subir todos os vídeos das lives lá pro YouTube. Já salvei todos, tem que subir. Vou salvar essa frase aqui. O bom é que Verônica Souto me ajuda. Quando você não tá, Verônica, passa tantos insights aqui batido. Sabia? É porque você é ativada aí. E aí você escreve. Eita. Pronto. Meu Deus. Foi, né, meninas? Beijos, até amanhã. Amanhã a live é 8 horas também, tá? Eu deixei assim, segunda e terça 8 e quinta e sexta 9, que aí fica mais fácil de decorar. E aí, Verônica, a gente segue nessa luta aqui, né? O Instagram não entrega nada pra ninguém. Né? Não entrega nada pra ninguém. Essa dificuldade aí, mas tá bom, Deus proverá. Muita dificuldade. Muita. Beijo, gente. Até amanhã, tá? Salvar aqui. Tem todas as lives desse livro lá no meu canal do YouTube, tá? No Motivada pra Motivar. Não sei se a Azul tem esse livro aí, ó. Se quiser adquirir, é muito bom para empreendedores, empresários.
Gostei bastante. Estou gostando. Instagram tá difícil. Muito.